Alice Cooper. Esse é o personagem de mais um episódio da nossa série Aposto que Você Não Sabe. Nesse vídeo eu vou contar uma série de histórias muito legais a respeito dele. Presta atenção. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, Alice Cooper é o assunto de mais um episódio da nossa série Aposto que Você Não Sabe. Eu vou contar aqui algumas histórias muito legais a respeito dele e eu tenho certeza que muito pouca gente conhece. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda que você já sabe como faz, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bacanas. E eu gostaria de começar esse episódio falando a respeito realmente de uma das figuras mais emblemáticas da história do rock. Um cara que de uma certa forma trouxe para o show business um tipo de teatralidade que não havia até então, e na verdade você já até assistiu a um vídeo que eu fiz falando a respeito disso. Certamente você viu esse vídeo aqui no canal. Se você não viu, você procura na nossa sessão Raio-X, na qual eu falo a respeito desse tipo de teatralidade que o Alice Cooper trouxe para o rock e para o show business em geral, como um todo. Então, nesse episódio eu vou contar algumas histórias muito legais e vamos começar um pouquinho bem antes da existência do personagem Alice Cooper, né? Que você sabe, eu já contei naquele outro episódio, que ele era filho de pastor, aquela coisa toda. Aquele começo eu já meio que contei ali naquele episódio do Raio-X. Mas uma coisa interessante é que antes de entrar a figura Alice Cooper na parada, um dos caras mais emblemáticos da banda do Alice Cooper era o baterista, o Neil Smith. E pouca gente sabe que o Neil, ele era na verdade o hold do antigo batera. E que quando ele foi mandado embora, por conta da urgência, o Neil Smith assumiu as baquetas. Mas é engraçado assim, porque pouca gente sabe disso. O Neil Smith, entre os outros integrantes da banda, né, o próprio Vincent Fournier, né, que depois virou Alice Cooper, o guitarrista Michael Bruce, o também guitarrista Glenn Buxton e o baixista Dennis Dunaway, para todos eles, cara, o Neil Smith era um idiota, sabe? Ele é um cara que todo mundo tirava sarro dele, era muito maluco, né? E uma outra história também é que não haveria a banda chamada Alice Cooper. Em si, a intenção era chamar o grupo de Nazz, N-A-Z-Z. Só que tinha um problema, já havia uma banda chamada Nazz, que inclusive é essa aqui, ó. Tá vendo? Olha, o primeiro disco, o segundo e o terceiro, tá vendo? E era a banda liderada pelo Todd Rundgren, né? Aquela figura famosíssima depois no cenário americano. Então não tinha como batizar a banda de Nazz. E aí surgiram ao longo das décadas várias histórias a respeito de como surgiu o nome Alice Cooper. Inclusive, uma das histórias mais malucas eram que os caras estavam brincando com aquele tabuleiro Ouija, sabe? Ouija, e lá na casa do empresário da época, o Dick Phillips. E aí diz que esse nome surgiu ali, você tá entendendo? Quando eles perguntaram, cara, que nome a gente batiza a banda? Aí surgiu o Alice Cooper. Aí perguntaram quem que era o Alice Cooper. E a tábua disse que Alice Cooper era Vincent Fournier, que Alice Cooper era uma bruxa do século XVII. Cascata, pura cascata. Na verdade, o nome Alice Cooper surgiu quando o Vincent Fournier e os outros caras da banda estavam conversando com umas amigas ali
que tinham estudado com eles, estavam sugerindo uns nomes muito ridículos, e uma das meninas surgiu, falou assim, pô, Alice Cooper. E aí ficou todo mundo, mas cara, a gente vai batizar a banda com o nome de uma garota? E eles acharam isso tão transgressor na época que resolveram acatar a sugestão da amiga e batizaram a banda como Alice Cooper. Essa é a história verdadeira. Uma coisa muito interessante é que quando a banda começou a se apresentar já como Alice Cooper, algumas músicas que eles consideravam meio que canções épicas das primeiras apresentações, inclusive que eles já tocavam essas músicas na turnê. Quando eles lançaram aquele primeiro álbum, o Pretty's For You, em 1969, eles já tocavam algumas músicas que depois seriam reaproveitadas nos discos futuros da banda. Claro que essas músicas seriam reaproveitadas num contexto muito menos psicodélico e muito mais doentio. É o caso, por exemplo, de uma canção chamada The More I Want You To Know, que acabou se tornando uma das músicas mais espetaculares da banda anos depois, que é Hollow of Flies. Música essa que já era apresentada da forma como a gente conhece na turnê do disco Love It To Death, mas ela só foi incluída no disco seguinte, o Killer. E eles também, nessa época, em 1969, eles tocavam um trecho de uma canção meio inacabada que acabou se transformando em Dead Babies. Com o passar do tempo, conforme a banda ia excursionando e fazendo cada vez mais shows, depois lançaram depois do segundo disco, o Easy Action, que inclusive eu já contei lá no outro episódio, a respeito do Alice Cooper, e aí as plateias elas iam ficando cada vez mais malucas. E dentre essas plateias tinham vários músicos que depois acabaram incorporando um certo tipo de teatralidade dentro dos seus próprios shows. Uma dessas bandas que assistiram aos shows do Alice Cooper era um grupo chamado Ralph Nelson, que depois copiaram alguns elementos dessa teatralidade e se transformaram num grupo chamado Sparks. E daqui a pouco eu já vou explicar por que eu estou citando esses caras aqui. Uma história que pouca gente sabe é que o disco Love It To Death, ele era o título original dele seria Honest Alice. E a capa do disco tem uma versão que foi censurada, que ela mostra aquela foto que todos nós conhecemos, só que com o Alice Cooper ele tá com um dedo para fora, ele tá com um manto e ele tá com um dedo para fora, como se fosse uma espécie de uma protuberância peniana, vamos dizer assim. Claro que a gravadora sacou isso aí e resolveu proibir o lançamento dessa versão e soltou uma capa censurada. Mas mais tarde, em algum tipo de relançamento, aparece essa capa original. Então tem por aí tanto a versão censurada quanto a versão com essa protuberância que tentaram simular como se fosse um pequeno pênis ali na foto. E na época da turnê do Love to Death, sabe quanto era o cachê do Alice Cooper, meu? $1.500. E tem uma história muito boa. Foi num desses shows da turnê do Love to Death que um moleque foi assistir junto com a irmã mais velha, e esse moleque ficou tão embasbacado com o show, e na hora que o show acabou, ele ficou ali no palco, boquiaberto, olhando, e ele virou para a irmã e falou: é isso que eu quero ser na minha vida, eu quero ser um músico de rock. Sabe quem era esse moleque? Randy Rhoads, o lendário guitarrista do Ozzy Osbourne. Foi esse show que ele assistiu que mudou a vida dele para sempre. Tem um outro detalhe muito interessante, e isso era uma coisa meio que comum na época, é que era as bandas lançarem 2 discos por ano. E foi o que aconteceu com o Alice Cooper, porque ele lançou no começo do ano o Love It To Death, e como os shows estavam sendo muito bochichados, estavam virando uma grande febre, foi por isso que a gravadora exigiu que a banda lançasse mais um disco no final de 71, para aproveitar toda aquela febre, aquele buchicho, e também dar uma incrementada nas vendas de Natal. Por isso que a banda começou a compor na estrada, já a experimentar algumas canções na turnê do Love to Death, para construir um repertório que depois seria incluído nesse disco aqui, que é talvez o meu favorito, um dos meus favoritos do Alice Cooper, que é o Killer, tá? Inclusive, ó, essa versão aqui, ó, que legal.
autografada pelo Alice Cooper. Pois é. Anos atrás eu entrevistei o Alice Cooper para uma edição da Cover Guitarra e ele gentilmente... Foi muito legal, foi muito bacana. E ele gentilmente... Aqui, ó. Pois é. Eu entrevistei o Alice Cooper há muitos anos atrás para uma das edições da revista Cover Guitarra, inclusive. E ele gentilmente não só assinou o Killers, como ainda nós tiramos uma foto juntos. Aqui, ó. Dá pra ver? Olha eu, o tio aqui, ao lado do Alice Cooper. Muito gente boa. E nesse disco, no Killer, tinha uma canção chamada Desperado, que ela vinha sendo apresentada nos shows como, com o título de Desert Night Thing. E depois virou Desperado e entrou aqui no Killer. Grande disco aqui. Tem uma história que pouquíssima gente sabe. Tem uma canção aqui nesse disco que é maravilhosa, que é aquela Dead Babies que eu já falei. E, na verdade, quem toca guitarra nessa música não é o Glenn Buxton. Porque ele estava com uns problemas com a namorada, ele não conseguia aprender a tocar música. Então, o produtor, o Bob Ezrin, que você sabe muito bem, que eu contei no outro episódio que tinha produzido o disco, ele chamou, sabe quem, cara? O Rick Derringer. O ex-guitarrista que acompanhava o Johnny Winter, que tem uma carreira solo muito legal. É ele quem toca em Dead Babies. E aí tem uma história muito curiosa, porque quando a banda foi para Londres, na turnê do Killer, o Alice Cooper, ele procurou saber de algumas lojas onde ele pudesse comprar roupas que não existiam nos Estados Unidos. Então, alguém indicou uma boutique que havia em Londres, lá que tinha umas roupas muito malucas. E essa boutique os proprietários dela eram Malcolm McLaren, exatamente quem você está pensando que é, e a Vivienne Westwood. Eles eram proprietários dessa boutique, que mais tarde mudou de nome para Sex. Vai prestando atenção. E aí o Alice Cooper foi lá nessa boutique, achou umas roupas muito legais, os donos ficaram encantados com a simpatia do Alice Cooper e tal. Inclusive o Alice Cooper foi lá, levou uma cópia dos discos que ele tinha lançado, o Killers, o Love to Death, autografou, todo mundo foi muito gentil. E o que acontece, cara? Eles colocaram esses discos na parede da loja, autografados, e eles tinham ali uma jukebox. E eles ficaram tão, vamos dizer assim, alegres, né, com a simpatia do Alice Cooper, que eles resolveram colocar as músicas dos discos nessa jukebox. E quando a loja se transformou em Sex, especializada em roupa de sadomasoquismo, aquela coisa, a jukebox continuou ali. E foi exatamente com uma música do Alice Cooper tocada naquela mesma jukebox que o John Lydon fez o teste para entrar no Sex Pistols. Ele colocou na jukebox I'm 18 e cantou em cima. Esse foi o teste que o John Lydon fez para entrar no Sex Pistols. Você sabia dessa história? Sabe essa cobra aqui, ó? É a cobra original que o Alice Cooper tinha comprado, chamado Kachina, tá? Só que o que acontece? Essa cobra, eles estavam fazendo uns shows, se eu não me engano, numa cidade chamada Knoxville, no Tennessee, na turnê desse disco, e a cobra ficava no quarto do Alice Cooper, num cercado. E aí, não se sabe como, cara, a cobra fugiu. Cara, a cobra fugiu do cercado onde ela estava, ela simplesmente mergulhou dentro do vaso sanitário do quarto do Alice Cooper. Entrou lá dentro e deixou aberto. A cobra viu a água ali, entrou pelo encanamento e foi embora. E aí o Alice Cooper ficou desesperado. Eles tiveram que comprar uma nova cobra. E compraram a cobra, fizeram o show, não sei o que, bababá. E a cidade, a banda foi embora, né? Foi embora da cidade. Cara, uma semana depois, no mesmo quarto onde estava o Alice Cooper, estava hospedado um cantor country chamado Charlie Rich. Queria fazer um show ali na cidade. Cara, e não é que a cobra voltou pro quarto pela privada. O Charlie Rich estava dormindo. Quando ele acorda de manhã, cara, o que acontece? Ele entra no quarto dele, tá lá a cobra enrolada, dormindo na cama dele. Meu, o cara tomou um susto inacreditável,
chamou a gerência, aquela loucura toda, e os caras lembraram da história que a cobra tinha sumido, e aí um dos empregados falou, não, não vai machucar a cobra não, eu vou tomar conta dela, e ficou com a cobra. História maluca, né? Agora, é engraçado que por mais sucesso que o Alice Cooper fizesse nos Estados Unidos, em todas as cidades, haviam duas capitais onde o som dele era meio boicotado. E justamente as capitais mais importantes em termos de rádio, que eram Nova York e Los Angeles. E aí, os caras ficaram, cara, os caras estão boicotando a gente precisa soltar uma música que seja realmente uma canção tão forte que venha a romper esse bloqueio. Foi então que eles fizeram Schools Out. Essa música, na verdade, ela surgiu quando o Alice Cooper, né? Não era mais o Vincent Furnier, o Alice Cooper, ele estava na cama, ali num quarto de hotel, assistindo a reprise de um seriado da década de 40 chamado The Bowery Boys. E um dos personagens, num dos episódios, soltou essa frase, Schools Out, que na época, né, nos anos 40, era uma gíria para dizer assim que para você não levar nada a sério, né? Que você não estava na sala de aula. Então, quando você falava um negócio e você queria dizer, não leva isso na sério, você falava, schools out. Só que o Alice, ele levou essa expressão literalmente ao pé da letra e criou toda aquela letra a respeito da rebeldia juvenil contra as escolas, aquela coisa toda. E a introdução da música e aquele riff todo é do Glenn Buxton. Ele foi o autor daquele riff antológico e tal, e virou realmente um sucesso avassalador. Sucesso esse que foi tamanho, que ela foi lançada em compacto, que ela acabou batizando o álbum Schools Out, né? Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu até mostrar pra vocês, porque é interessante esse disco, porque na verdade ele abre como se fosse uma carteira escolar, tá vendo? Aqui, ó. Bacana, né? E tem um detalhe. Esse disco, ele vinha embalado com uma calcinha de papel. Em vez do plástico, ele vinha embalado numa calcinha de papel. E evidentemente que isso... Olha o interior da... Como é que é, tá vendo? É como se fosse uma carteira mesmo. E ele vinha embalado nessa calcinha que, na verdade, ela foi proibida. E por quem? Foi proibida pelas autoridades que reunia a polícia, o corpo de bombeiros, enfim, aquelas autoridades que zelavam pelo bem-estar do cidadão, porque eles alegaram que aquela calcinha poderia provocar incêndios. Cara, foi essa a alegação que deram. Inclusive, o que acontece? Eles recolheram 10.000 cópias do Schools Out com essa calcinha original. Depois eles relançaram o disco também com outro tipo de material, mas existem 10.000 exemplares por aí, espalhados pelo mundo, porque depois eles recolheram, mas depois soltaram. Tem 10.000 exemplares espalhados pelo mundo com essa calcinha original. E é exatamente essa edição que eu tô atrás há décadas. Sempre quando eu vejo essa edição do disco com a calcinha, não a calcinha original, mas aquela calcinha de papel depois, o disco nunca está em bom estado. Mas eu vou continuar procurando, uma hora eu acho esse disco em ótimo estado. Nesse disco aqui, no Schools Out, tem também uma curiosidade. Tem uma canção chamada Alma Mater, que, na verdade, foi surrupiada de uma música dos Monkees. É aquele mesmo grupo. A música chama-se Tapioca Thunder. E Alma Mater foi bem surrupiada dessa música do quarteto, que foi criado para ser uma resposta americana aos Beatles, né? Você já sabe dessa história, né? Ou não. Talvez eu venha contar um dia aqui em algum episódio. Você sabe muito bem que já nessa turnê tinha a forca, a guilhotina, toda aquela teatralidade macabra para os padrões da época. E pouca gente sabe, mas o Alice Cooper, na turnê do Schools Out, ele se machucou várias vezes de uma maneira muito séria. Era muito comum ele sair do show e ir para o hospital. Para você ter uma ideia, durante a turnê do Schools Out, ele fraturou mais ou menos umas 3 costelas. Incrível, né? E aí, evidentemente, com todo o sucesso de Schools Out, que eles perceberam que eles romperam aquela barreira de preconceito das rádios de Los Angeles e Nova York,
eles resolveram soltar um outro compacto, logo que a turnê do Skulls Out acabou, com uma música que tinha uma vibe muito parecida. E eles soltaram então Elected em compacto. Que é uma canção também sensacional, mas que pouca gente sabe que Elected, na verdade, é uma releitura de uma música do primeiro disco do Alice Cooper, o Prettiest For You, que é uma música chamada Reflected. Eu vou colocar as duas aqui embaixo, os links dessas duas músicas para vocês compararem. E aí então eles soltaram aquele disco que é um dos meus favoritos, e ele é tão favorito que eu tenho em duas versões. O Billion Dollar Babies, aqui ó, em CD, e tenho em LP. Aqui ó, olha que maravilha. E aí tem uma história muito boa a respeito desse disco aqui. Originalmente, a intenção era soltar o álbum com uma nota de $1. $1, uma nota verdadeira de $1, como se fosse uma forma de agradecimento da banda para com o seu público, né? Por conta de todo aquele sucesso que estava rolando, estava sendo proporcionado. A intenção inicial era encartar dentro do disco uma nota de $1 verdadeiro. E aí os contadores do grupo falaram: meu, vocês estão malucos, cara, vocês não têm noção do quanto a gente vai gastar para poder fazer isso. Então a ideia original foi abortada. E aí o que eles fizeram? Aqui ó, deixa eu mostrar para vocês essa edição que vale a pena aqui ó, olha que legal, né? Aqui a parte interna do... E aí a solução encontrada foi fazer o quê? Fazer uma nota de $1 bilhão. Olha aqui ó. Essa aqui é a edição original do disco. Olha só. Eles resolveram encartar uma nota gigantesca de $1 bilhão. Sensacional, né? Deixa eu até guardar aqui. Meus amigos, são as histórias aqui que a gente traz aqui pra vocês. Muito legal. Só que também foi nessa época que o Alice Cooper, vocalista, começou a se separar da banda. Instigado pelo o empresário, o Shep Gordon, que eu já contei ali da influência dele quando eu fiz o primeiro vídeo do Alice Cooper lá no Raio X. O Shep Gordon, ele começou a ficar atazanando o Alice Cooper, dizendo: meu, você não precisa desses caras, bicho, você é o astro, vamos investir na sua carreira. Claro que ele queria ter menos gente para dividir o dinheiro, né, dos cachês, toda a grana que entrava. Se ele estivesse trabalhando apenas com o Alice Cooper, menos gente para dividir o dinheiro, né? Pois é, então o Shep Gordon ficou atazanando o Alice Cooper, dizendo que ele era o astro e ele tinha que sair em carreira solo. E o Alice Cooper começou a comprar essa ideia já nessa época e começou a ter um certo estrelismo em relação aos outros integrantes da banda. Para piorar, o Glenn Buxton, ele estava cada vez mais doente, por conta do excesso de drogas e bebidas, e ele estava cada vez mais improdutivo. O Glenn Buxton, ele estava quase como o Brian Jones ali no final dos seus tempos de Rolling Stones, né? E aí o que acontece? E aí a banda começou a surtar por conta das entrevistas que o Alice Cooper estava dando, dizendo que quase tudo que rolava ali vinha da cabeça dele. A banda ficou indignada. E esse disco é sensacional, tem algumas das canções mais espetaculares da carreira do Alice Cooper. Inclusive a música que abre o disco, chamada Hello Hooray, pouca gente sabe que não é do Alice Cooper. Ela foi composta por um canadense chamado Rolf Kempf, e essa música já tinha sido gravada por aquela cantora Judy Collins em 1969. Eu vou colocar aqui embaixo as duas versões para você comparar. E você sabe que tem uma coisa interessante? O grande hit desse disco, além de Elected, é No More Mr. Nice Guy. E esse título foi roubado de uma canção do Ralph Nelson. É aquele mesmo grupo que eu citei no começo do vídeo, que depois virou Sparks. Eles queriam, na verdade, pegar alguns trechos da letra dessa canção que eles achavam muito legal. E aí, não sei o que foi que aconteceu, que acabou não rolando, a questão de direito autoral, eles não conseguiram. O que acontece? Eles roubaram o título da música.
Então o título da música, que é o mesmo de uma canção do Ralph Nelson, ou Sparks, como você queira, e na verdade a temática é a mesma, só a letra que é diferente. E aí, como eu disse, o Glenn Buxton estava cada vez mais doente. Então o que que acontece? No começo das gravações, o Alice Cooper, o Michael Bruce, que era o outro guitarrista, e o Neil Smith, que era o batera, eles se reuniram e pediram pro Glenn Buxton sair da banda. Se reuniram com ele e falaram, cara, não dá mais para você continuar desse jeito. Só que o que acontece? O Glenn Buxton, ele se recusou, cara. Ele brigou com os caras, dizendo que de forma nenhuma que ele iria sair da banda, que se quisessem, tinham que demiti-lo, que ele ia processar todo mundo, não sei o que, blá, blá, blá. Então o clima ficou horroroso. A única música desse disco que tem uma guitarra do Glenn Buxton é uma canção chamada Sick Things. Porque todas as outras músicas desse disco foram gravadas por 3 guitarristas. O primeiro deles era um cara chamado Mike Mashbir, que inclusive tinha sido contratado para, na hora que a banda saísse em turnê do Billion Dollar Babies, ele iria viajar junto com a banda e eles ficariam ali meio de reserva, caso o Glenn Buxton pirasse, desse uma loucura nele, ou ele não pudesse tocar. O Mike Mashbir ficaria ali na reserva, pronto para entrar no palco e tocar as músicas, porque ele já sabia todo o repertório. Então o Mike Mashbir foi quem gravou quase todas as partes do Billion Dollar Babies, porque também o Michael Bruce, que era o outro guitarrista, ele estava com uma dificuldade muito grande de aprender essas músicas. E os outros 2 guitarristas que também gravaram no Billion Dollar Babies foram 2 caras que depois fariam parte da banda solo do Alice Cooper, que era o Steve Hunter e o Dick Wagner. Nenhum deles foi creditado no disco. Aquela velha maracutaia de direito autoral, não sei o que, bababá. Os caras foram pagos e falaram, a gente tá pagando vocês, mas vocês não vão entrar no crédito. Então o Billion Dollar Babies, em 99,8% da sua totalidade, foi gravado por esses 3 guitarristas. E ao contrário do que acontecia, todos os vocais que o Alice Cooper gravou no Billion Dollar Babies foram isolados do restante da banda. Ou seja, normalmente quando ele ia gravar os solos, a banda estava junto no estúdio, né, para dar uns palpites, isso aqui. Então aqui foi completamente diferente. Todos os vocais desse disco foram gravados pelo Alice Cooper sozinho no estúdio, apenas com o produtor Bob Ezrin ali do lado dele. E aí, evidentemente que a turnê foi um sucesso, só que o ambiente interno na banda já estava muito ruim. E piorou ainda mais quando eles lançaram o disco seguinte, que é o Muscle of Love, que é um disco que eu não tenho a versão em vinil, porque ela sempre também, o disco também está sempre muito machucado. Eu nunca encontrei esse disco na edição em vinil em bom estado, porque na verdade ele vinha embalado numa caixa de papelão, que é isso aqui, ó, que é um negócio absurdo, né? Aqui no Brasil o disco saiu com essa capa, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai receber, né? E a contracapa era essa aqui, ó. Mas a embalagem original do disco vinha nessa caixa de papelão, que era um negócio completamente anti-marketing, vamos dizer assim. E esse disco, que saiu em 74, o Glenn Buxton, mas nem passou perto do estúdio. O Bob Ezrin também não produziu esse disco. Por quê, cara? Porque ele estava trabalhando com o Lou Reed, e a banda do Lou Reed na época tinha os 2 guitarristas, o Steve Hunter e o Dick Wagner. Esse disco acabou sendo oferecido para aquele produtor, o Jack Richardson. Lembra que eu contei naquele episódio do Raio X que tinha sido produtor do Guess Who e ele tinha recusado a tarefa de produzir o Love to Death e mandou o assistente dele, que era o Bob Ezrin, no caso. E aí o Muscle of Love foi oferecido ao Jack Richardson para ser produzido, e ele chamou o engenheiro de som dele, que era o Jack Douglas também. Então esse disco foi produzido pelos 2. Tem uma das músicas desse disco aqui chamada The Man with the Golden Gun, que na verdade ela foi escrita para ser o tema de um dos filmes do James Bond, justamente se não me engano, é O Homem com o Braço de Ouro, né? O título em português é meio assim, meio horroroso assim. Mas enfim, e essa música ela foi composta para ser o tema do filme.
Só que o que acontece, cara? O Alice Cooper e a banda demoraram tanto para entregar essa música que a equipe, né, os produtores do filme falaram, meu, esquece, vamos usar uma outra canção, que inclusive foi gravada pela aquela cantora Lolo, aquela cantora inglesa, lembra? Que tinha, que fez aquela música do Ao Messi com Carinho. Então, pois é, ela gravou uma outra música com o mesmo título, né, The Man with the Golden Gun, e exatamente essa música virou o tema, e não a do Alice Cooper, que acabou depois entrando aqui. A faixa título desse disco, que é a Mask of Love, ela veio de uma canção até então inédita, que a banda de vez em quando tocava ao vivo, chamada No Respect for the Sleepers. E uma das músicas que ficaram de fora desse disco, chamada, como é o nome? Baby Please Don't Stop, foi escrita pelo batera, o Neil Smith. E ele ficou tão puto da vida que a música não entrou nesse disco, que ele acabou incluindo num disco solo que ele gravou em 1975, mas que só foi lançado em 1999. Um disco chamado Platinum Gods. Ah, e o Neil Smith também foi o autor de uma bela canção desse disco chamado Teenage Lament 74. Que foi escrita para ser uma sucessora da I'm 80. Só que o que acontece, cara? O Neil Smith, que era o próprio autor da música, ele detestou a maneira como a música foi gravada e, mais ainda, ele detestou os backing vocals dessa canção, que foram feitas pela atriz e cantora Liza Minnelli, pela Ronnie Spector, né, que era a mulher do produtor Phil Spector, né, das Ronettes, e as Pointer Sisters. E aí, na turnê do Mask of Love, o Glenn Buxton estava tão mal, que o Dick Wagner ficava escondido na lateral do palco, tocando as partes do Glenn Buxton e o Glenn Buxton meio que dublando. Olha que doideira isso. Antes de eu continuar com essas histórias do Alice Cooper, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você, muito importante, principalmente para você que é pai e mãe e está muito preocupado com a sujeira que existe nesse planeta em que a gente vive, em que os seus filhos vão viver, e principalmente essa poluição causada pelo lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. Bom, e aí você sabe que depois o Alice Cooper como banda acabou, né? E acabou por quê, cara? Acabou porque a figura Alice Cooper ficou muito mais famosa, muito mais requisitada e muito mais adorada do que o restante da banda. E aí ele propôs de soltar um novo disco com o grupo, chamado Welcome to My Nightmare. Só que o que acontece, cara? Ele queria lançar esse disco como Alice Cooper Band. E os caras da banda já estavam de saco cheio daquela coisa de teatralidade, daquela coisa de enforcamento, guilhotina, não sei o que, bababá, e roupas mirabolantes. E os caras, na verdade, queriam subir no palco de jeans e camiseta. Então chegaram para o Alice Cooper e falaram assim, ó, cara, quando o Alice Cooper e o Shep Gordon mostraram o conceito desse disco, os caras da banda falaram assim, ó, pode esquecer esse negócio de teatralidade, a gente vai subir no palco e vai tocar pura e simplesmente. Obviamente que o Alice Cooper não topou esse tipo de coisa e ele acabou começando a gravar esse disco sozinho, com uma outra banda. E aí, tempos depois, aí eles se separaram e a banda lançou isso aqui, ó. O restante dos caras soltaram esse disco aqui, ó. Exatamente, esse disco é raríssimo, meu. Aqui, ó. Eles fizeram uma banda chamada Billion Dollar Babies e soltaram um único disco aqui,
chamado Battle Axe. Mas essas são histórias que eu vou contar num outro episódio do Aposto que Você Não Sabe com Alice Cooper. É, meu amigo, porque senão a gente vai ficar 4 horas, fazer um vídeo de 4 horas de duração para contar tudo. Então, na verdade, esse aqui é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro capítulo, né, dessa saga de histórias que pouca gente conhece do Alice Cooper. Tá legal? No próximo vídeo, daqui um tempinho eu vou publicar aqui, eu vou contar o começo, as histórias do começo da carreira do Alice Cooper e o que aconteceu com o Billion Dollar Babies aqui, com os outros integrantes, aqui ó, todos eles aqui, tá bom? Pois bem, meu amigo e minha amiga, então não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda, visitar a nossa loja e na semana que vem eu volto com mais um vídeo bem interessante aqui pra vocês, tá bom? Um abração e até lá!